Salmo 18, hoje é a segunda parte, nós vamos ler a partir do versículo 27. Salmo 18, versículo 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Contigo eu posso atacar exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou ou treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros franquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi, a sua posteridade para sempre. Amém. Celebrando as grandes vitórias do Senhor. O salmista Davi, que muitas vezes expressa nos salmos as suas dores, as suas tristezas, os seus momentos de dúvida, todos nós vamos enfrentar, e os salmos revelam isso de maneira muito clara. Mas o Salmo 18 também fala dos momentos de grandes vitórias, que nós precisamos celebrar, que nós precisamos nos alegrar, e nós precisamos nos lembrar das grandes vitórias do Senhor. E hoje eu quero compartilhar, nessa segunda parte do Salmo, justamente sobre a importância de lembrar os feitos do Senhor. Quando nós começamos a celebrar o que Deus está fazendo, nós precisamos também lembrar o que Deus já fez na nossa vida. Isso nos ajuda a enfrentar as lutas do presente. Isso nos ajuda a manter um coração grato. Isso nos ajuda também a lembrar das lições que nós já aprendemos, para que a gente não venha cometer novos erros. Todos nós temos tendências ao erro, e lembrar os feitos do Senhor, as vitórias do Senhor, isso nos prepara para novas vitórias, isso nos ajuda nas novas batalhas. E Davi, a partir do versículo que nós lemos, 25, 26, ele vai lembrar algumas coisas que Deus fez, e eu quero falar de uma maneira geral. Primeiro, Davi lembra que Deus ouve as nossas orações. O versículo 6, ele fala: na minha angústia eu invoquei o Senhor, eu gritei e ele ouviu a minha voz. Versículo 7, Davi diz, ou melhor, no versículo 6, o que Davi diz é que ele invocou o Senhor, gritei ao meu Deus,
e a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: o Deus que eu oro, o Deus que eu busco, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que me ouve. Não é uma energia que nós estamos fazendo algumas orações para ver se de alguma maneira isso dá certo. Não, Ele está deixando claro: na minha angústia, ou seja, a minha angústia era verdadeira, eu invoquei o Senhor e Ele ouviu a minha voz. Ele ouve a nossa voz, Ele ouve o nosso coração, Ele percebe a nossa angústia, Ele ouve o nosso clamor. O nosso clamor chegou aos seus ouvidos. Versículo 6. Deus não é uma energia impessoal, Deus não é uma força que nós tentamos de alguma maneira convencer a trazer o milagre. Não, Deus é um Pai que ouve o nosso clamor e que responde, chega aos seus ouvidos. Davi lembra disso, ele ouve a nossa oração. Como é bom a gente saber disso, que Deus está ouvindo as nossas orações, mesmo aquelas que a resposta ainda não se materializou. Deus ouve e trabalha por nós. Em segundo lugar, Davi também lembra que Deus faz com que a terra se abale. O versículo 7 é muito tremendo. Ele diz: então a terra se abalou e tremeu. Se abalou porque quando nós oramos, os céus se abrem, o inferno estremece e coisas novas acontecem na terra. Deus trabalha na terra, Deus movimenta a terra, Deus move céus e terra para que a vontade dele se manifeste. Deus toca no coração de pessoas, Deus faz movimentar papéis, Deus opera maravilhas. O Senhor está no controle de tudo, amado. Davi lembra disso, a terra se abala. Há uma ação de Deus sobre toda a terra em resposta às nossas orações. Como é bom lembrar as coisas que Deus já fez, que a gente imaginava que seria impossível, e Deus fez, porque quando nós oramos, Deus faz a terra se abalar. Em terceiro lugar, Davi também lembra os feitos do Senhor, que quando nós oramos, Deus envia anjos. Versículo 10, cavalga um querubim e voou, levado sobre as asas do vento. Amado, a Bíblia está cheia de revelação que Deus envia os seus anjos para trabalhar em favor do seu povo. Hebreus capítulo 1 diz que eles são ministros de Deus, em favor daqueles que vão herdar a salvação. E a Bíblia geralmente, quando mostra anjo trabalhando, mostra que tinha gente orando. Os anjos trabalham, mas quando nós oramos, os anjos trabalham mais, eles ministram mais, intervenções de Deus aumentam. Deus sempre está trabalhando, Deus é misericordioso, mas quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, os anjos trabalham com mais intensidade. Nós não vemos os anjos, pelo menos via de regra, mas eles trabalham por nós 24 horas, sem cessar. Nós precisamos lembrar disso, irmão, de vez em quando é bom lembrar disso, mesmo sabendo. Em quarto lugar, Davi também lembra que quando nós oramos, Deus estende a mão dele, como nós já cantamos agora há pouco. No versículo 16 do Salmo 18, Davi diz: do alto o Senhor estendeu a mão e me segurou, e me tirou das águas profundas. Amado, nós estamos aqui nessa manhã, porque a mão do Senhor nos tirou de águas profundas. Ele nos tirou de lamaçais, e Ele é que nos mantém de pé. A Bíblia diz: olha, aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Ou seja, esteja atento, perseverante, lembrando que Deus é que sustenta você. Deus estende a mão, amado, sobre nós, a boa mão do Senhor, como Neemias fala: a boa mão de Deus foi comigo, esteve sobre mim. Por isso Deus abre portas, por isso Deus opera curas e maravilhas, porque a mão dele se estende sobre nós. Também Davi lembra, no Salmo 18, celebrando as vitórias do Senhor, esse cântico maravilhoso, ele também lembra que o Senhor derrama luz nas nossas trevas. Versículo 28, ele diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, derrama luz. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Luz fala de revelação, luz fala de entendimento. Nós lutamos contra trevas
trevas deste mundo tenebroso, como diz Efésios 6, trevas interiores, porque o nosso coração é enganoso. Mas quando nós clamamos e oramos, a luz de Deus é derramada nas nossas trevas. Deus abre os nossos olhos, Deus dissipa enganos, Deus tira a voz do desânimo, da acusação, da desistência. Deus derrama luz nas nossas trevas. Quantas vezes nós estávamos cegos e Deus abriu os nossos olhos. Deus nos tirou de cativeiros, Deus nos livrou de situações difíceis, e Ele continua derramando luz nas nossas trevas. Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se seus olhos forem iluminados pela luz do Senhor. O Senhor Jesus, Mateus 5, diz: vós sois a luz do mundo. Nós não temos luz própria, mas nós temos a luz do sol da justiça que brilha sobre nós. Ele derrama luz. Talvez essa manhã você esteja precisando de luz. Clame ao Senhor, porque Ele derrama luz nas nossas trevas. Ele traz direção, entendimento, Ele traz clareza para a nossa caminhada. Ele faz isso pela palavra, Ele faz isso pela iluminação do Espírito Santo em nossos olhos espirituais, em nosso coração. Ele derrama luz. Em sexto lugar, o Senhor também, Davi lembra que o Senhor desbarata os exércitos dos inimigos. No versículo 29, a linguagem de Davi é uma linguagem da guerra. Ele está celebrando aqui as vitórias dele contra os ataques de Saul, contra os inimigos que queriam matá-lo. E no versículo 29 ele diz aí: contigo eu posso vencer exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Amado, a linguagem de Davi é uma linguagem de guerra, e nos lembra o que o Novo Testamento nos ensina sobre guerra espiritual. Todos nós temos uma luta contínua contra Satanás. O diabo não é um ser imaginário, um inimigo imaginário. O diabo é um inimigo real. A guerra espiritual é uma guerra real, com derrotas reais, com armas espirituais reais. Mas Davi está dizendo, e celebrando, dizendo: eu clamei, eu orei, e com o Senhor, pode ser um exército, Deus vai me dar vitória contra o exército. Deus vai desbaratando os inimigos, como o nosso irmão profeta Eliseu, que estava cercado pelo exército sírio, e o discípulo dele, o Geazi, fala: meu pai Eliseu, estamos cercados. E ele ora: Senhor, abre os olhos de Geazi. E o Geazi vê que quem estava cercado não era ele, os inimigos é que estavam cercados, porque os anjos do Senhor acampados estavam ao redor daquela casa. O Geazi não via nada. O Geazi estava com medo, porque se nós olharmos com os olhos naturais para a vida, nós desistimos, nós desanimamos. E se nos alimentarmos dos telejornais, então, pior a coisa. Mas quando a gente busca o Senhor, adora o Senhor, se enche da palavra, o Senhor ilumina os nossos olhos e Ele mostra que tem exércitos do inimigo que Ele já está desbaratando em nome de Jesus. Tem inimigos que Ele vence, que a gente nem vê, mas a gente foi livre de morte, de laços, de engano. O Senhor, com Ele, amado, nós não temeremos nenhum inimigo. Pode ser numeroso, pode ser grande. Davi venceu gigantes, não só o Golias, ele venceu outros. Porque com o Senhor nós vamos vencer o que é maior do que a gente. Nós vamos superar o que é mais forte do que a gente, porque nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do Senhor. Com o Senhor desbaratamos exércitos, saltamos muralhas. É uma linguagem, óbvio, uma linguagem figurada, mas espiritualmente falando é literal. Nós vamos saltar muralhas, muros maiores do que a nossa capacidade. E em último lugar, em sétimo lugar, Davi também lembra que o Senhor, quando nós o buscamos, ele está celebrando que o Senhor nos reveste de forças. Versículo 32, ele diz: o Deus que me revestiu de força. Ele vai exaltar o Senhor, porque o Senhor é o escudo, o Senhor é rochedo. Mas no versículo 32 ele reconhece: Deus me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Versículo 33, Ele me deu os pés a ligeireza da corça, me firmou nas alturas, Ele treinou as minhas mãos. Amado, Davi está dizendo o seguinte: eu venci, eu superei muitas coisas da minha vida, não foi na minha força não.
Não foi porque eu tinha condição, porque eu fui capacitado humanamente, intelectualmente falando. Não, eu busquei o Senhor, e eu reconheço que a força veio dEle, a ligeireza veio dEle, o livramento veio dEle, Ele me aperfeiçoou no caminho. Às vezes você entra numa situação, você diz, eu não tenho força, mas o Senhor vai te aperfeiçoar no caminho, para você vencer essa luta, para você superar essa dor, para você passar pelo furacão, que todos nós, de vez em quando, entramos no meio do furacão. Mas o Davi está dizendo, o Senhor me revestiu de força. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa manhã, e muitos irmãos que estão ouvindo essa palavra de tão longe, já experimentaram as forças do Senhor em algum momento da sua vida. E essa mesma força que vem do Senhor, não é uma força impessoal, que vem do Pai, está à nossa disposição para cada novo nível de batalha. Amado, para cada novo nível de batalha, Deus tem uma graça especial para a gente vencer em nome do Senhor Jesus. E a maneira que o salmista Davi conclui o Salmo 18, não posso deixar de falar, ele conclui numa adoração profunda, quando ele, no versículo 46, ele diz, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado Deus da minha salvação, o meu Deus é vivo, Ele é o único Deus vivo, Ele é a minha rocha, eu estou firmado nele. E aí, amado, qual é a resposta de quem reconhece o Senhor? A resposta de quem lembra ou celebra os feitos do Senhor? Não tem outra resposta, senão o versículo 48, por isso, o que ele faz? Eu te glorificarei entre os gentios, eu levarei a tua palavra para todos os povos, eu vou ser alguém que proclama o nome do Senhor para quem não o conhece, glorificarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Ele está dizendo, a minha adoração ao Deus vivo me leva a missões, me leva a proclamar que o evangelho seja conhecido de todas as pessoas. O milagre e a vitória que Deus faz na minha vida me torna cada dia mais grato, devedor e apaixonado em levar o conhecimento da glória de Deus para as pessoas que não o conhecem. Esse seja o nosso coração, celebrando sempre as vitórias do Senhor, reconhecendo que vem dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pai amado, obrigado, porque a palavra do Senhor, ela nos cura, a palavra do Senhor nos encoraja, a palavra do Senhor tira as trevas que estão sobre nós, limpa os nossos olhos. Pai, obrigado porque a tua palavra nesta meditação de hoje está nos mostrando a importância de celebrar as vitórias do Senhor, lembrar os teus feitos, lembrar que o Senhor é quem nos trouxe até aqui e nos deu vitória, e o mesmo Deus que o Senhor é, hoje o Senhor é eternamente. Não temeremos mal nenhum, ainda que novos exércitos se levantem, o Senhor é a nossa força, o nosso escudo, o nosso refúgio. Por isso, Pai, muito obrigado pelas vitórias, até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, mas nós também te louvamos pelas vitórias que o Senhor trará, porque o Senhor é a rocha eterna em quem confiamos. Te adoramos em nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.